Olá, alunos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, eu estou morrendo de saudade. Espero que as nossas aulas na quadra voltem o mais rápido possível, mas enquanto isso a gente vai fazendo atividade aqui, vocês na casa de vocês, eu aqui na minha casa. Então vamos começar a nossa atividade de hoje. Na aula de hoje, nós vamos aprender mais sobre jogos de perseguição. Então, a intenção da aula é aumentar o número de jogos de perseguição que você conhece. Então, mostrar tipos diferentes desses jogos. Aqui eu tenho 3 exemplos. Então, na primeira imagem, eu tenho um jogo de perseguição que ele é feito em roda. Pode ser um pato-pato-ganso, pode ser um lencinho branco. Então, tá todo mundo em roda, mas geralmente é 2 de cada vez brincando. Do lado, eu tenho um pega-pega simples, um pegador, um fugitivo, e aí um tem que pegar o outro. Então, um pega, um foge. Para ficar mais difícil, quando eu só tenho 2 brincando, eu posso fazer isso numa perna só. Então, eu vou pular numa perna só para tentar pegar a outra pessoa. Embaixo, eu tenho um desenho de um jogo de perseguição com pique, que é um lugar onde eu tenho um salvamento. Então, a partir do momento que eu passei essa linha branca, eu tô salvo, o pegador não pode mais me pegar. É ideal para brincar em lugares que tem pouco espaço, como se fosse apenas um corredor. Então, eu vou só no corredor, eu corro para frente, se eu conseguir passar a linha, tô salvo. Então, esses jogos de perseguição, eles podem variar de diversas maneiras. Então, aqui eu tenho alguns tipos, eu vou explicar rapidinho cada um deles. Delimitação de espaço, quando eu faço em roda, quando eu faço dentro de um quadrado só. Pique, quando eu tenho um lugar, uma pessoa ou uma cor que eu preciso chegar ou encostar para ninguém poder me pegar. Salvamento, a partir do momento que eu fui pego, eu preciso que alguém me salve para eu poder voltar para a brincadeira. Pode ser encostando em mim, pode ser imitando a minha pose, pode ser passando por debaixo da perna. Orientação de corrida, eu tenho que passar por alguns lugares específicos, como no pega-pega-linha, que eu só posso andar em cima da linha que está marcada no chão. Dupla função, quando eu vou fugir e pegar ao mesmo tempo. Então, enquanto eu tenho que pegar algumas pessoas, outras pessoas precisam me pegar. Interdependência no deslocamento é quando eu faço isso em dupla. Então, geralmente eu estou de mão dada com alguma pessoa para eu poder fugir ou pegar alguém. O número de jogadores, quando eu aumento ou diminuo o número de jogadores da brincadeira, geralmente o número de pegadores, quando eu vou aumentar o número de pegadores do jogo. E com o uso de materiais, eu tenho um exemplo do pega-pega ameba, que eu uso uma bola para poder pegar os outros jogadores. Agora eu vou explicar 4 tipos diferentes de jogos de perseguição utilizando essas variações. Então, o primeiro é o pega-pega aos pares, que eu vou utilizar a interdependência no deslocamento, ou seja, eu preciso estar de mão dada com o meu parceiro para que eu consiga ou pegar ou fugir de alguém. Então, tem uma dupla de pegadores e as outras duplas têm que fugir, porém sempre de mão dada. Um outro tipo, também de interdependência de deslocamento, é a mãe corrente, ou mãe baleia, pega-pega corrente. Então a gente tem um pegador só, que aqui no caso é a mãe, mas pode ser qualquer um dos jogadores, e aí ele começa sozinho tentando pegar os outros. A partir do momento que ele consegue pegar um jogador, os dois vão dar as mãos e tentar pegar outro jogador. Peguei o terceiro jogador, os 3 dão as mãos e cada vez mais vai tentando aumentar essa corrente até pegar todos os jogadores. O garrafão é um tipo de jogo de perseguição que eu utilizo a orientação da corrida e o número de jogadores. Então, a orientação da corrida, por quê? Porque eu desenho um garrafão no chão e aí esse garrafão ele vai delimitar o espaço por onde eu posso correr. Então, eu posso correr dentro dele ou fora dele. Lembrando que quem está perseguindo, então o pegador, ele só pode entrar no garrafão pela entrada, pela boca do garrafão, mas quem está fugindo pode entrar no garrafão por onde quiser. A única coisa é que ele precisa pular a linha e dentro do garrafão ele só pode andar numa perna só. Então ele tem que ir pulando numa perna só. Quando saiu do garrafão, pode andar normalmente. Tem 3 variações desse jogo. Então a primeira é um garrafão simples que só tem uma entrada. A segunda, esse garrafão ele possui 2 entradas para o pegador poder entrar e sair por 2 lugares diferentes.
E a terceira, mais complexa, tem um garrafão dentro do outro, que mostra como se fosse um labirinto. Aqui também é legal eu aumentar o número de pegadores, porque senão vai ficar muito difícil para o pegador. Então eu posso colocar 2, 3, até 4 jogadores se eu estiver jogando com um labirinto. Roda gigante. Então é um jogo que eu tenho a delimitação do espaço, então é um jogo em roda, mas eu também tenho a dupla função. Então eu tenho 3 jogadores ao mesmo tempo correndo, onde eu tenho que fugir de um jogador e pegar o outro, dando a volta nessa roda. Quem conseguir pegar primeiro ganha essa rodada. Outro tipo de jogo de perseguição é o jogo de perseguição eletrônico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês quiserem testar, vocês podem ir no computador ou no próprio celular, na página do Google e procurar por Pac-Man. A partir do momento que você pesquisa por Pac-Man, o próprio Google ele vai te direcionar para uma página que já é o jogo. Então é só você vir aqui no botão jogar e apertar para começar a jogar. Lembrando que esse jogo ele é um jogo de orientação de corrida, então eu preciso correr por determinados espaços, então não posso correr livremente, e de dupla função, porque a partir do momento onde eu pego a bolinha maior, eu consigo também pegar os fantasmas. Agora chegou a vez de vocês. Então vocês podem escolher todos os jogos que eu mostrei na aula de hoje, vocês podem escolher alguns jogos diferentes, vocês podem inventar os próprios jogos de vocês, utilizando essas variações que a gente... Na próxima atividade a gente vai mexer o corpo. Se quiser filmar e mandar um vídeo pra gente, pode mandar também. Não tem problema nenhum, eu vou ficar muito feliz. Próxima atividade vocês, crianças, vocês vão fazer junto comigo. Então já se prepara, fica de pé. Então os 2 pés no chão, as 2 mãos do lado do corpo. A gente vai aquecer um pouquinho antes, a gente vai fazer uma ginástica agora. Então para aquecer eu vou abaixar, colocar a mão no chão e eu vou contar 1. Vou levantar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, muito bem. Continua fazendo comigo. Então eu vou contar 1 e agora eu vou bater mão lá em cima. Ó. Uma palma lá em cima, 1. Palma embaixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, agora com a perna. Então com a perna eu vou falar 1 e abrir a perna. 1, 2 e fecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, agora eu vou fazer a mão e o pé junto. Então eu vou falar 1 e bater palma e abrir o pé. Vou falar 2, bater palma embaixo e fechar o pé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, muito bem, muito bem. Agora que nós terminamos o nosso aquecimento, chegou a vez de vocês praticarem os jogos de perseguição. Não esqueçam de mandar fotos e vídeos pra gente e até a próxima aula. Tchau!